Hum, Deixa eu já achar estou. aqui. Eu voltar para a chamada aqui que eu. Pronto, apareceu. Então, na semana passada a gente começou a história de Davi, né? E a gente falou que a gente ia dividir ela em duas partes. Na semana passada a gente viu como Davi foi escolhido entre os filhos de como dá o nome do pai? Jessé, Jessé. Jessé, pelo profeta Samuel. Ele foi ungido, né? Deus pediu a Samuel que fosse lá. E entre os 8 filhos de Jessé, Davi foi escolhido por Deus e ele seria, depois, né? Ele seria também coroado rei de Israel, ou seja, rei do povo de Deus. Desligar aqui um pouquinho que passou uma moto barulhenta aqui. Então, hoje a gente vai ver a segunda parte dessa história. Davi, logo moço, né? Ele já tinha, né? Assim, demonstrado que ele tinha um poder dado por Deus, quando o Espírito de Deus se apossava nele, ele era um escolhido, um ungido de Deus, e ele tinha um poder que Deus dava a ele, e ele era um lutador de primeira, ou seja, um guerreiro de primeira. Tudo isso porque Deus, né, usava ele para batalhar a favor do povo de Deus. Então Davi era uma pessoa escolhida por Deus, né? E ele como rei, ele saía naquelas batalhas contra os inimigos do povo de Deus, naquelas investidas militares, e aí Deus usava ele para derrotar os inimigos do povo de Deus. E entre os inimigos do povo de Deus tinha um povo que a gente já viu semana passada, que se chamava os filisteus, e esse povo era meio que uma pedra no sapato do povo de Deus, né? Sempre, às vezes, quando Deus queria corrigir o seu povo por desobediência, que às vezes o povo de Deus fazia umas coisas erradas e Deus se entristecia e desagradava, aí Deus, para corrigir esse povo, às vezes usava esses filisteus, que eram uma nação também, um povo bem grande, tinha muitas pessoas que lutavam, guerreiros também, nesse povo inimigo de Deus. E Deus usava esses filisteus para castigar Israel, o seu povo, por quando eles desobedeciam. E lutando a favor deste povo, dos filisteus, que não era o povo de Deus, era o povo inimigo do povo de Deus, tinha um chamado Golias. E ele era bem forte, e ele era gigante. Então hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história aí, né? A gente aprendeu já, né, que esses filisteus eles sempre estavam ali se engalfinhando, guerreando contra Israel, né, contra o povo de Deus, e eles andavam brigando sempre, e entre esses filisteus tinha esse guerreiro aí que dá o botão imagem aí. Olha a diferença, o outro homem tá num, na cintura dele, ele era um gigante. E ele também era um guerreiro de primeira, ele sabia como lutar as guerras. As pessoas tinham medo dele, porque ele era profissional de guerra. Então, quando ele saía nas batalhas, sempre eles tinham êxito, porque ele era muito forte, né, muito alto, e todos temiam a Golias. O nome dele era Golias. Né? Então, eu anotei aqui, para vocês terem uma ideia, a Bíblia fala, no livro de 1 Samuel, que Golias ele media de altura 6 côvados e 1 palmo, que eu fiz as contas aqui por uma tabelinha que existe aqui no final da Bíblia, né, transformando côvados em metros. Ele tinha quase 3 metros de altura, Golias. Então, você mede quanto, Dal? Eu meço 1,79 m. Ixi, então tá igual eu, a mesma. Então, olha só, a gente mede 1,79 m. Golias media 2,92 m, pela conta que eu fiz aqui.
Então, é quase 3 metros. Então, muito maior do que Down, muito maior do que eu e muito maior do que a maioria ali dos lutadores do, que estava do lado do povo de Deus, né? Dos guerreiros ali. E Davi, que era moço, ainda era muito menor ainda do que Golias, né? Então, a outra coisa que eu vi que é interessante, que essa couraça aí, esse colete aí, ó, que é uma armadura que Golias usava para lutar quando ele saía nas batalhas, só essa armadura pesava 57 quilos. 57 quilos. Então, ele era muito forte. E ele usava uma lança que só a ponta da lança, não é aquele ferro, aquela haste da lança, não. É a ponta lá que entra na pessoa quando joga, aquela pontinha lá, ó. Ela pesava 7 quilos, só a ponta da lança. Então Golias, ele era um monstro de forte, muito, muito forte. Né? E os filisteus, eles estavam prontos para guerrear contra Israel, né? Contra o povo de Deus. E o arraial, o acampamento dos filisteus, que eles estavam preparados para a guerra, ficava de um lado, né, do vale e passava um riacho. E do outro lado do vale estava o acampamento do povo de Deus, de Israel. E eles estavam prontos para guerrear, né? Então, quando pensa que não, olha só que sai do acampamento dos filisteus, que estava de um lado do vale, esse gigante aí, chamado Golias, né? E aí Golias começou a afrontar o povo de Deus, começou a chamar para a briga, né? Afrontar, ele dizia assim, saiam para fora, né? Não tem ninguém aí entre vocês que tem coragem para lutar comigo, né? Venham aqui. E aí ficou afrontando o povo de Israel, né? E o povo ficou aterrorizado. Quando viu o tamanho de Golias, ficou preocupado, né? O povo de Deus. E o rei de Israel, né? Também ele ficou muito preocupado, porque ele temia também. O rei era Saul e ele temia também esse gigante Golias. Então o povo todo ficou aterrorizado e preocupado quando Golias começou a chamar eles para briga. Aí Saul disse assim, o rei, né? Disse assim, ó, quem matar o gigante Golias vai ganhar um prêmio grande e ainda mais. A pessoa que lutar contra Golias e ganhar, além do prêmio, eu ainda vou dar minha filha para poder casar com, com ele, essa pessoa que vencer Golias. E a família dessa pessoa que tiver coragem de encarar Golias e vencer ele, nunca mais vai pagar um centavo de imposto ao rei. Todos esses benefícios aí o rei Saul ofereceu para qualquer um que tivesse coragem de encarar o gigante Golias. E aí Davi, que era moço, ouviu isso, essa história, e aí Davi ficou já furioso, com raiva de Golias, e disse assim, né, quem é esse incircunciso, ele chamava de incircunciso, quem é esse incircunciso para poder afrontar ou falar mal do exército do Deus vivo, do exército do povo de Deus. Quem é esse? Né? E aí ele foi para a frente de batalha e disse o rei Saul assim, né? Para o rei Saul não ficar com medo e nem desencorajar o povo que ele ia enfrentar Golias. Aí Saul, o rei, vestiu em Davi uma armadura que era dele de Saul, botou um capacete em Davi, colocou uma espada em Davi, preparou Davi todo para poder guerrear contra Golias. Sabe o que aconteceu? Davi não conseguiu sair do lugar, porque Davi era tão pequeno, né, e não era forte, que a armadura atrapalhava ele de andar. A armadura ficou muito grande para ele, a espada pesada, incomodando, o capacete incomodando. Então Davi foi e arrancou esses trem tudo, arrancou o capacete, arrancou a armadura, tirou a espada também, jogou para lá. Davi passou a mão em 5 pedras
né, que ele tirou do riacho, colocou numa capanga que ele tinha e partiu, só confiando no Senhor, né? E Golias, do outro lado do acampamento, também vinha na direção de Davi, né? E quando Golias viu Davi, começou a tirar sarro da cara de Davi. E aí Golias disse assim: ora, eu sou algum cachorro? E Davi, ele tinha, sabe o que também? Ele tinha uma funda, que é um tipo de estilingue, né? E ele tinha a capanga onde ele pegou as pedras, né? Num riacho. E ele tinha essa funda, né? O estilingue. E ele também tinha um cajado, porque ele era pastor de ovelhas, né? E aí quando Golias viu Davi vindo com um cajado na mão, ele perguntou se ele era algum cão ou algum cachorro, para que alguém fosse lutar com ele com um pedaço de pau, né? E Golias ficou furioso com isso. Aí Davi respondeu para Golias, né? Que Golias, ele vinha lutar contra Davi com lança, com espada, né, com escudo, com capacete. Aí Davi falou assim: só que eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi recusou espada, Davi recusou capacete, Davi recusou armadura. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos enfrentar esse gigante Golias. E lá, enquanto isso, no acampamento, todos ficaram assim, né? Como pode ele ter essa coragem, né? Davi vai destruir ele não tem força, ele não é páreo para Golias. Golias vai destruir a Davi, todo mundo pensando, né? Preocupado. Aí ele partiu e foi em direção a Golias, né? E aí ele tirou da capanga dele uma pedra das que ele tinha pegado lá no riacho. Ele colocou nessa funda, nesse estilingue que ele tinha, esticou e lançou essa funda, essa pedra, aliás, em direção ao gigante Golias. Agora, imagina onde Davi acertou a pedra no gigante Golias. No meio da testa. No meio da testa. Justamente uma pancada só no gigante. Olha a diferença de tamanho, ó, do gigante Golias contra o menino Davi. E o arremesso foi uma só. Bateu na testa de Golias e Golias já caiu, foi pronto no chão, sem chance, né? E aí Davi partiu para cima de Golias, arrancou a espada de Golias e arrancou a cabeça e cortou a cabeça de Golias, derrotando assim o gigante Golias. E aí o povo de Deus que estava no acampamento de Israel, lá, eles começaram a gritar, a festejar, a comemorar a vitória de Davi sobre o gigante Golias, né? Por quê? Porque Davi, ele lutava pela força do Senhor, não era a força de Davi, não era o tamanho de Golias que ia determinar quem ia vencer aquela luta. Era o Senhor, o poder do Senhor usando Davi para derrotar aquele gigante. Aí, resultado. Davi, ele é uma figura do Senhor Jesus Cristo. E Golias, esse gigante aí na Bíblia, ele é para nós uma figura de Satanás. Então, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele derrotou a Satanás ali na cruz. Satanás achou que iria vencer o Senhor quando o Senhor estava ali na cruz, morrendo para pagar pelos nossos pecados. Satanás achou que ia ser vitorioso porque o Senhor Jesus estava morrendo. Sabe o que aconteceu? O Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi elevado ao céu, está à direita de Deus e voltará para derrotar Satanás definitivamente.
Derrotado ele já está, mas o Senhor Jesus irá voltar para poder lançar ele no lago de fogo. Eu queria pedir Dal para abrir rapidinho em Apocalipse, para a gente ler uma passagem bacana, se Dal conseguir. É no capítulo 20, versículos 7 a 10. Vou ler essa passagem aqui para vocês, olha só. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então esse momento aí será o momento que o Senhor Jesus irá definitivamente destruir Satanás, porque ele já é um derrotado, mas o Senhor Jesus vai lançar ele no lago de fogo, onde ele vai sofrer por toda a eternidade. Então, hoje nós vimos essa história aí bacana, onde a gente vê uma figura do Senhor Jesus Cristo em Davi e uma figura de Satanás em Golias, né? Davi derrotando o gigante Golias. Então hoje, essa foi a história de hoje, de Davi e Golias, né? Eu vou agora deixar com o Dal aí. Dal vai seguir com vocês, que eu vou precisar sair. E se vocês tiverem alguma pergunta, Dal vai ajudar vocês aí a esclarecer, certo? Então vamos lá. O Elton vai estar pegando agora um ônibus de viagem aqui para Salvador. Isso. Não é o Elton? Que Isso. maravilha. Então, uma boa noite a todos vocês aí. Até a próxima semana, se o Senhor permitir. Boa noite, Elton. Boa viagem. Valeu, Dal. Obrigado aí. Boa noite, Welton. Boa noite, Welton. Tião. Boa noite, Welton. Boa viagem. Boa noite, Welton. Boa viagem. Boa noite, Welton. Welton. Boa noite, Obrigado. Welton. Que tenha uma ótima Valeu. viagem. Boa viagem. Obrigado. Boa noite, Elton. Estamos aguardando você aqui domingo. Amém, irmão. Se eu permitindo, amanhã cedo a gente chega aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Já vou fazer uma pergunta aqui, vou escolher quem é que vai falar e o outro vai confirmar se está certo ou errado. Eu vou perguntar aqui deixa eu ver, a Victor. E quem vai confirmar, Victor? Deixa eu ver quem é que vai confirmar. Rebeca e Raquel. Victor, qual foi a arma que Davi usou para derrotar ou matar o gigante Golias? Foi um canhão? Estilingue. Eu acho que foi estilingue, né? É, tipo um estilingue. Tá quase chegando. Então agora eu vou perguntar também. É alguma coisa com fé. Vai chegar lá. Quem foi que falou? Foi Enzo? A Foi. gente vai lembrar aí, viu? Deixa eu ver aqui. Maria e Cauã já sabem? Sim. Já sabe? Então responde aí. Qual foi a arma que Davi usou? Oi? Uma funda. Uma funda. Isso mesmo, uma funda. Falei que começava com F? É. Parece um estilingue, mas não tem aqueles dois pauzinhos assim aqui, ó, que coloca a borrachinha para atirar pedra, não. Não é desse tipo, não. É tipo assim um cinto, aí pega a pedra,
coloca assim, bem no meio desse cinto, aí segura as duas partes dele no finalzinho, começa a rodar, e aí solta um lado só e a pedra vai no lugar certinho. E Davi fez isso e foi direto no gigante. Então, vamos ver aqui, quem foi que disse que eu falei quem? Maria e Cauã, Rebeca e Raquel. Já confirmaram aí que foi uma funda. E onde foi que a pedra bateu em Rebeca e Raquel? Na testa dele. No meio da testa. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Enzo Gabriel, onde foi que a pedra bateu? Foi no meio da cabeça dele. Isso mesmo aí. Para Então ser mais exato, na testa. vocês responderam certo, viu? Alguma pergunta? Quem quer perguntar aí alguma coisa? Tomara que eu saiba responder. Viu? Vou fazer então mais uma pergunta. Quem é que está falando aí? Esther, Ô, Esther. Ó, Esther vai fazer uma pergunta. se Davi não tivesse com Deus, ele ia conseguir vencer o gigante? Quem vai responder essa pergunta aí é, deixa eu ver aqui, Ludmila, Davi e Vitor. Ô, Ludmila, Davi e Vitor. Oi. Fala aí. Se Davi não tivesse com Deus ali, ele ia conseguir vencer essa briga aí com o gigante Golias? Não. Por que ele não iria conseguir vencer essa briga? Porque ele conseguiu vencer com fé em Deus. E sem Deus nós não somos nada. Então, se ele. Como é que eu posso explicar? Verdade, irmão, que eu não sei explicar muitas coisas direito, não, mas, tipo assim, se ele não acreditasse em Deus, ele não teria fé, então ele não conseguiria derrotar o gigante. Que ele conseguiu derrotar com a ajuda de Deus. E em fé em Deus. Em Deus. Enfim. Isso mesmo, porque Deus é que dava poder a ele. Ele tinha fé em Deus e ele era fraquinho, franzino. Lembra que Davi era pequeno, dos filhos de Jessé. Ele foi o último que Samuel viu, porque o pai não estava nem aí para ele. Aí o pai, Samuel, quando foi escolher os filhos de Jessé, Jessé pegou os filhos dele, tudo grandão, forte. Aí Samuel disse assim, não, nenhum desses daí. Não tem mais um aí, não? Aí ele, tem um que está lá fora, que está tomando conta das ovelhas, então traga esse aí. Aí o pai, quando trouxe, aí já vem Davi, todo franzinho, ruivo, mas tinha uma boa aparência. Aí Samuel disse, é esse aí? E o que foi que Deus fez? Pegou aquele mais fraquinho e deu poder suficiente para vencer o gigante. Olha que coisa maravilhosa. Foi como Ludmila falou. Se a gente não tiver Deus, a gente não vence nada, porque nós somos fracos. Então é Deus que vai cuidar da gente, é Deus que vai dar o poder para a gente. E aí a gente vai poder, na fé de Deus, conseguir se livrar do mal. Porque Deus faz isso para a gente. Ele cuida de todos nós. Um exemplo aí, Davi conseguiu derrotar o gigante porque foi através do poder de Deus. Senão, ele não iria ganhar e o povo de Israel ia perder a batalha. Mais alguma pergunta? Vamos ver. Acho que não. Eu gostei, viu, que Esther falou aí, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta assim parecendo como Esther fez a pergunta, para outro responder? Já são 8h40, hein? Já vamos começar daqui a pouquinho a decorar aqui os versículos. Eu quero fazer uma. Pronto, vamos lá, Enzo. Vamos ver Ninguém aí. vai fazer? Se vão responder é que você vai perguntar. Quantas pedras Davi pegou no riacho? Tchan, 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 tchan. Quem é que vai responder essa aí? Levanta a mãozinha ou fala no microfone.
Esther, olha, Esther. Vamos ver. Foi 5? Rebeca falou aqui. Foi Rebeca? Foi. Eu acho que é 5. E Esther, acha que são quantas pedras, Esther? 5. 5. Deixa eu ver quem mais. Ô, Victor. Victor. Tem Vitor e tem Victor. Aqui é Victor, de Márcia. Quantas pedras foram, Victor? 5. 5. Ludmila, Davi e Victor. Quantas pedras? Vocês. 2. Hein? 2. 2 pedras? Ele Pra mim ficou que era acho. Eu acho que é 5. Ou era 2? Pra mim que era 5. Era 2. Não era 5, não. Será 7? Será que eu consigo achar esse versículo? Eu sei a resposta, não. Sabe, Enzo? Então A responde resposta aí. são 5 pedras. Pronto, aí. E agora eu tenho outra. Quantas pedras ele usou para derrotar o gigante Golias? Uma só. Irmão, pra derrotar foi uma no caso, né? Mas que eu achei que no caso ele pegou 5 pedras, né? Eu achei que ele tinha pegado 5 pedras, mas aí foi uma só. É. Não, eu quero fazer uma pergunta. Quer fazer? Quem aí? É Emily Cecília? Cecília, para as crianças responderem. Pronto, tá certo, Cecília. Pergunta aí. Quantos metros tinha o gigante Golias? Que é exato ou aproximadamente? Aproximadamente. Dos, 2 metros? 2 metros e 90. O restado, menino aí. 2 metros e eu 2 metros. Quem responde mais aí também? Um respondeu 2,90 m. 2,90. 2 metros e 92. Oi! Olha aí, Benjamin. Pô, Benjamin, que bom ouvir Benjamin, rapaz. É isso mesmo, é quase 3 metros que ele tinha. Olha que eu sou alto, viu? Eu tenho 1,79 m. Quem vai perguntar? Ô tio Dal, Pode falar. eu tenho uma pergunta para todo mundo responder. Vamos ouvir. Por que Davi é a figura de Jesus? Essa é boa, hein? Quem sabe? Rebeca. Sabe por quê, Rebeca? Ludmila. Porque ele crê em Deus? Também. Sabe por quê? Porque ele foi o ungido de Deus. Vocês lembram que ele tinha um monte de irmãos? Eram 8. E Samuel foi escolher um. E aqueles 7 não serviram para Deus, só quem serviu foi ele. E ele, Davi, foi justamente o salvador do povo de Israel. E é por isso que ele é a figura
do Senhor Jesus. O povo de Israel, o povo de Deus. O Senhor Jesus foi salvador de quem? De todos nós. De Israel? Quem é que o Senhor Jesus salvou? Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Isso, todo aquele que crê nele. Tá vendo? Então, Davi, ele é uma figura do Senhor Jesus, porque Davi também foi o salvador de um povo. E o Senhor Jesus é um salvador também de um povo imenso, tanto de Israel como nós também, que somos gentios. É por isso que Davi é figura. E também porque Davi, ele foi ungido rei de Israel, o rei dos judeus. E o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, o que foi que Pilatos colocou escrito lá em cima da cruz? Quem é que lembra? Rei dos Judeus. Quem mais vai responder? E aí, Rebeca, o que foi que estava escrito lá na cruz, lá em cima? Rei dos judeus. Adriele. Deixa eu ver se eu acho aqui esse versículo. Eu acho que está em Mateus. Deixa aqui. Fica aí, viu? Que eu vou tentar achar o versículo para a gente ler. Achei, vou compartilhar aqui agora. E vamos ver o que foi que estava escrito. Quem é que vai ler? Deixa eu ver aqui. Adriele. Posso ler, irmão? Quem é que vai? Quem é? Cecília ou Emily? Emily. Emily, vou botar aqui, Emily. Você vai ler daqui, ó. Espera aí. Até aqui. Mateus 27, do versículo 35 até o 37. Pode ler, Emily. E, havendo-os crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então está aí, ó. O Senhor Jesus, quando morreu ali na cruz, Pilatos escreveu na parte de cima ali, ó, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E Davi foi rei dos judeus. Antes do Senhor Jesus ter nascido. Então, Davi, é por isso que é a figura também do Senhor Jesus. Ele foi rei dos judeus, e o rei dos judeus mesmo, o grande rei dos judeus, é o Senhor Jesus, que vai ficar para sempre. Entenderam agora? Quem foi que não entendeu? Você entendeu, Enzo? Porque Davi é figura, representa o Senhor Jesus? Entendi. Esther, entendeu, Esther? Entendi. Teve alguém que não entendeu? Quem não entendeu, levanta a mãozinha. Se não levantar, porque entendeu. 1, 2, 3. Rapaz, está todo mundo inteligente, viu? É.
Que bom, todo mundo entendeu. Então agora vamos partir para os versículos, viu? Quem é que lembra aí qual foram os versículos que ficou para a gente decorar aqui? Você, hein? Lembra, Enzo? Você estava na... Deixa eu ver se Enzo estava aqui na semana. Lembro não, Dal. Não lembra, não? Deixa eu ver. Então, olha, tem João 3,16. Antes de alguém citar aí, eu vou chamar uma pessoa aí para ver se sabe citar de cabeça. João 3,16. Não pode olhar na Bíblia. Deixa eu ver o que é que eu vou chamar aqui. Victor. Victor, você sabe João 3,16 sem olhar para a Bíblia? Não. Acho que não. Não. A gente vai pegar agora, Victor. Eu vou só falar o comecinho, e se você souber, você continua. João 3,16. Porque Deus amou o mundo... Continue, Victor. Victor não sabe. Então, vou pegar outro aqui. Peraí que a gente vai decorar junto, viu? Enzo, sei que Enzo sabe, sim. Deixa eu ver aqui. Ludmila, Davi e Vitor. Os três de vez vão falar esse versículo. Eu vou começar aqui. Se vocês souberem, vocês continuam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Agora vocês. Que Deus Que dê seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, Não mas tenham pereça, vida mas eterna. tenha vida eterna. Olha, falou que era gente pra falar. Foi mais gente aí, viu? Eu gostei, viu? Tá bom, viu? Deixa eu ver quem foi que não falou aqui. Acho que Esther não falou. Vou perguntar a Esther aqui. Tá me ouvindo, Esther? Sim. Bora decorar esse versículo? Ó, já tem um bocado de gente que já sabe aí, viu? E eu vou começar aqui e vamos ver se você sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Maravilha! Gostei, Esther. Poxa, muito bom, viu? Olha... Tem alguém aí que não lembra desse versículo? Você não lembra não, Victor, desse versículo? Hein, Victor? Eu lembrava, mas logo eu esqueci. Esqueceu, não foi, Victor? É porque não leio faz tempo. Então eu Ah, lembro os outros. então vamos fazer agora o seguinte. Eu vou começar o versículo e todos vocês aqui podem falar junto, viu? Vai ficar aquele negócio assim cheio de eco, mas eu quero ouvir vocês falando junto. Todos vocês que souberem. Eu vou começar aqui, aí vocês vão ligar o microfone. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Vocês. Seu Filho Não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, eu ouvi aqui, até Benjamin também falou, viu? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa bonita. Agora vamos ver mais um versículo. De cachola, hein? Só na cachola. Agora João 14, 6. O primeiro que a gente falou é João 3,16. Agora, João 14, 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vem Não aparece não por mim. Então, tão bem de memória você, viu? A chola tá boa, viu? Agora eu vou perguntar individual aqui. Vou pegar aqui um aqui individual. Maria
Não, dois assim, uma dupla. Maria e Cauã. Vamos ver aqui. Maria e Cauã. Liga o microfone aí, que a gente vai falar junto. João 14, versículo 6. Eu vou começar e vocês dois falam. Só eles dois aqui, que eu quero ouvir a voz deles dois. Disse-lhe Jesus. Agora vocês dois. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso mesmo. Esté. Quero ver Esté agora. Liga o microfone, Esté, aí. Vou começar, hein? Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pronto. Tá sendo tudo na cachola, né? Ninguém tá lendo não, né? Tô confiando em vocês. Danilo Barbudão também aí tá ouvindo e tá confiando que vocês estão falando na cachola, viu? Então, sim, tá lindo, viu? Ah, muito bom. Então agora quero ver se vocês lembram o versículo que a gente falou. Qual é o versículo, o capítulo e o versículo que a gente falou primeiro? João 3,16. Isso, João 3,16. Vamos lá de novo. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus seu Que deu seu Filho único Que maravilha. Sabe, aqui no céu vai estar todo mundo assim falando também, louvando o Senhor Jesus, dando glória a Ele, agradecendo sempre assim, tendo aquele desejo de sempre estar com Ele ali, ó, todo mundo feliz assim, todo mundo falando também. A gente vai cantar todo mundo junto, é dessa forma aí, ó. Tá vendo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora vamos ver se vocês lembram o capítulo e o versículo do segundo. 14:6. Como é de novo? 14:6. João 14:6. Benjamin, você lembra, Benjamin? Será que Benjamin vai querer falar? Hein, Benjamin? Liga o microfone aí, Benjamin. Vamos ver se Benjamin vai falar, viu? Deixa ele ligar o microfone primeiro. Vamos ver. Se ele não ligar é porque ele não quer falar. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio senão por mim. Isso, valeu, Benjamin. Adriele, liga o microfone, Adriele. João 14:6. Fala aí pra gente, vá. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, muito bem. Faltou mais alguém aqui? Deixa eu ver se faltou mais alguém aqui. Sazaki. E Sazaki também. Será que Sazaki que vai querer falar com a gente? Deixa eu ver aqui, Sazaki. Deixa eu ver se Sazaki ainda está aqui. Ó. Ô, Sazaki, você pode falar hoje com a gente, Sazaki? Liga o microfone aí. Diga oi aí, Sazaki. Sazaki é legal, viu? Se Sazaki não ligar é porque ele não quer falar. Ah, não está conseguindo abrir o microfone. Poxa, Sazaki. Que pena. Mas está certo. Deixa para uma próxima. Então, vamos decorar esses dois versículos muito bem, viu? Ó. Primeiro, João 3:16. E depois, João 14:6. João 3:16 e João 14:6. Ok? Todo mundo decorou? Vamos fazer só mais uma vez aqui. Eu vou começar e vocês vão falar junto. Vou dizer o capítulo e o versículo e vocês continuam. João 14:6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Vou falar de novo. Vou falar mais um aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito a vida eterna. Tá todo mundo afiado, já gostei, viu? E já chegou o nosso horário, são 9h01. E agora chegou o nosso momento de descansar. Para as crianças é mimir, que significa dormir. O Elton já vai pegar um ônibus de viagem para vir para Salvador, vai estar aqui com a gente. E hoje a gente encerra. E vocês gostaram da historinha? Gravaram bem a historinha de Davi? Sim. Sim. Semana que vem tem mais história, tem mais versículo para a gente decorar e tem mais pergunta também, viu? Quero ver botando a cachola para funcionar e perguntando para o outro, e o outro responde. Vamos ver se vai estar respondendo certo. E agora vamos encerrar a nossa reunião hoje. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, e depois que a gente for para a cama,